Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da minha carteira pública de investimentos, que eu chamo ela de rumo aos 100 mil, tá? Para deixar claro que é 100 mil reais, que vai ser o nosso primeiro passo para desbravar os primeiros 6 dígitos. E depois disso vai ficar até mais fácil para a gente diversificar o portfólio e até trabalhar melhor nosso investimento. Mas essa é a nossa carteira, então esse é o vídeo de número 5, já comecei essa carteira no começo desse ano, e estamos já com um valor bem interessante, mas esse mês eu vou fazer o aporte de R$ 1.700. Então quero mostrar para vocês como que eu vou fazer isso. Também, antes de mostrar tudo isso, é importante vocês saberem o que aconteceu, a macroeconomia, o que pode acontecer, não só contexto internacional, mas também contexto nacional, tá? Por mais que não reflita tanto no mercado que a gente está trabalhando, que é o mercado cripto de forma específica, mas sabemos que se uma economia nacional, que é a nossa brasileira, não está tão bem, obviamente isso mexe no seu bolso, que mexendo no seu bolso isso pode te ajudar ou não te ajudar a ter mais dinheiro para investir. Sabemos que uma economia bem aquecida, ela incentiva você a fazer investimentos. E uma economia que não está aquecida, obviamente as pessoas tendem a não guardar dinheiro, tendem a, enfim, coisas que não remetem a investirem no mercado de renda variável, tá bom? Não só de renda variável, mas também o mercado de renda de risco. Renda de risco não, mercado de risco. E antes de entrarmos no contexto de macroeconomia, quero pedir para vocês não se esquecerem de dar o seguir aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho e também comenta aqui. Faz parte aqui, ajuda a gente, porque eu estou fazendo esses vídeos para que vocês possam investir comigo. Deixando claro, até com uma nota de disclaimer aqui, que esse dinheiro ele é meu, é um investimento próprio, estou investindo com a minha conta em risco e não é uma... qual que é o termo? Não é uma indicação de investimento, tá? Para que você vá ficar rico ou vai ficar milionário. Pode ser que dê certo? Sim, mas não é uma indicação, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês de forma pública para que vocês aprendam comigo e como que vocês podem também saber fazer, tá bom? Mas não é uma indicação, deixando claro aqui. Bom, vamos lá. O que aconteceu aqui no mercado nesse mês de setembro? Historicamente, o mês de setembro não é um mês muito positivo para o mercado de risco. Tende sim a ser um mês negativo, devido a termos reuniões do Fed, reuniões importantes no mercado financeiro que faz esse mês ser um mês negativo, um mês meio que sombrio, porque até então eu lembro que final de agosto o mercado estava assim, nossa, setembro vai ser um mês difícil e tal. Pois bem, já posso dizer para vocês que o mês de setembro para o Bitcoin foi um mês que fechou positivo em 7%. Pois bem, coloquem as palmas porque esse mês foi um mês realmente muito bom. Porque nesse mês nós tivemos o corte de 50 base points ou 50 pontos base. Nossa, costumo falar base points. Da taxa de juros. Então a taxa de juros americana foi cortada em 50 pontos. Isso significa o quê? 0,5%. Nossa, mas só 0,5%? De fato pode ser pouca coisa, mas você vai ver que numa economia ela faz um imenso impacto, tá? Então, tivemos o corte, não só no governo americano, mas também no governo europeu, tá? Eles cortaram também a taxa de juros, que isso, ao cortar, né, a taxa de juros, você tende a levar as pessoas a ter mais sede a risco, saindo de renda fixa e investindo em renda variável. Também o mercado de ações dos Estados Unidos alcançando alta histórica, não só alta histórica no mercado americano, mas também uma alta em tensões de guerra no Oriente Médio. Então isso não nos ajuda muito porque incertezas fazem com que as pessoas não invistam. Medo faz com que as pessoas entrem em apuros e saiam correndo do que simplesmente esperarem a poeira baixar e investir de forma pé no chão, vamos chamar assim. E também até desafios na economia chinesa, né? Porque o governo chinês está enfrentando uma desaceleração de sua economia e estão tentando implementar pacotes para que incentivos à economia façam que isso cresça, faça com que o mercado tenha esse desempenho positivo, mas não tem sido tão fácil assim para os chineses. E lembrando também que no último vídeo eu acabei comentando com vocês sobre uma possibilidade de a recessão americana. Quando se trata de possibilidade, não é só falar, nossa, é possível, vai acontecer e vai ser difícil. Primeiramente, a gente está num ano que já é difícil, porque é o ano de eleição.
Então, dependendo muito de como as pesquisas acontecem, como a economia acontece, somando tudo isso, obviamente as pessoas tendem a ter medo, depende da política adotada por cada candidato e também o que tem acontecido com a política econômica em si. O governo americano tem a taxa de juros mais alta da história, porque a média de taxa de juros americana é de 0,25% a até 0,5% dessa taxa de juros, mas atualmente estava, no mês de setembro, estava em 5,5%, tá? E isso é uma taxa muito alta, comparada a 0,5% que estava antes da pandemia. E com isso, o governo americano, notando que ao trabalhar essa possibilidade de recessão, foi se confirmando, não a recessão, mas foi se confirmando o soft landing. E comentando que o soft landing é simplesmente uma economia que ela está praticamente parada, tá? Uma economia que ela não está gerando tantos empregos, mas também não tem muita taxa de aplicação de desemprego, isso está de certa forma equilibrada. A inflação ela não está fora de controle, tá? E também até a questão de incentivos ou até de arrecadação ou até o PIB da economia, ela não está tão fora. Então, assim, é uma economia que ela não está mostrando crescimento, mas também não está parado, não está mostrando que assim, putz, cara, a gente está caindo em trabalho e está aumentando a inflação, o poder econômico das pessoas está caindo porque a inflação sobe, mas ao mesmo tempo não está girando o trabalho. Então assim, deixando bem claro para vocês que nos Estados Unidos está se confirmando, até esse momento desse vídeo, que é um soft landing, tá? Que é uma economia que ela está andando em passos lentos, tá? Deixando de certa forma assim. E com isso, confirmando o soft landing, mostra-se uma reviravolta no mercado, porque as pessoas tinham medo, agora começam a enxergar o mercado de forma diferente. Até os dados que foram mostrados até hoje têm mostrado que a economia americana sim está forte, tem gerado emprego, tem captado sim uma movimentação de impostos e também de desemprego não muito alto. Então eu acho que isso é importante para uma economia. E falando de notícias Brasil, algo que é muito importante vocês saberem e que provavelmente não, eu tenho certeza que vocês não veem, é porque é algo que ninguém percebe de forma visual, mas sim percebe no bolso, tá? Que é a questão da inflação. Uma notícia que eu vi sobre um reporte do banco chamado Goldman Sachs, é um banco gigantesco nos Estados Unidos. Eles fizeram um reporte dizendo que o saldo primário consolidado do governo, do governo nacional, ele deve continuar no vermelho. O que isso significa? Quando fala saldo primário, é a questão de quanto que arrecadou e o quanto que gastou, tá? E que ele está dizendo o seguinte, que está gastando mais do que arrecada. Isso é um saldo primário, tá? Sem falar com o que gastou e sem falar como arrecadou. Obviamente é de impostos, mas nesse sentido ele está falando que deve continuar no vermelho. E uma vez que para sair dessa situação seria preciso ter superávites fiscais primários e estruturais acima de 2% do PIB. Enfim, e o que está acontecendo com o Brasil atualmente? O nosso atual governo está gastando mais do que arrecada. Isso acontece no seguinte fato de simplesmente por não usar aquela planilhinha de gestão financeira, tá? Porque não tem como você gastar mais do que arrecada. Porque o que acontece se eu gastar um dinheiro que eu não tenho? No meu caso é muito simples, porque o banco vai simplesmente bloquear cartão, bloquear a conta, coloca o seu nome no Serasa lá e acabou a graça. Mas quando um governo faz isso, tem um pequeno diferencial, que é o seguinte, eles conseguem imprimir dinheiro para dar aquela equilibrada. Não é que assim, eles imprimem aleatoriamente, por mais que muitas vezes pareça, mas nesse caso eles vão emitir dívida através de título para gerar esse dinheiro, para criar esse dinheiro, mas ele é atrelado a uma dívida de título, onde as pessoas, através de banco, conseguem comprar. E com isso o governo imprime dinheiro para equilibrar algumas coisas e algumas contas, tá? Não que eles criem dinheiro para pagar contas, mas no final das contas, ao fazer isso, é um laço que ele acaba dando. Mas o principal problema de você imprimir dinheiro é que você acaba gerando uma inflação desenfreada. E o que eu quero trazer de notícia e até de importância para vocês é que, ao falar de inflação, você não vê a inflação comendo o seu dinheiro ali na sua conta. É que você vê que o poder de compra ele cai. Onde antigamente você comprava uma coca por R$10, hoje é 15.
Antes sobrava R$1.000 na sua conta, agora não sobra nem 500. Não é porque você está gastando mais. Se você parar para pensar, você não está fazendo nada praticamente. Mas é que o poder da inflação, ele simplesmente corrói o seu dinheiro e você não vê. Então, como trabalhamos aqui com investimento, trabalhamos com gestão financeira, trabalhamos essa questão de mostrar a importância de saber lidar com o seu dinheiro, saiba que também uma inflação ela afeta primeiramente o seu bolso. E se você não tem dinheiro sobrando para investir, obviamente, vai atrapalhar a sua gestão, as suas dívidas e infelizmente pode até levar a coisas piores. Mas sabendo disso, eu quero trazer essa atenção e conscientização de que atualmente não é favorável o que tem acontecido e vai sim refletir no seu bolso. Bom, estou aqui na tela do CoinMarketCap, uma tela que é um site que eu uso bastante para poder constar preço e também ter o meu portfólio conectado aqui. E algo que eu uso bastante é o seguinte, é esse indicador aqui, ó, Fear and Greed, que significa medo e ganância de mercado. Que assim, a conta ela é simples, tá? Que se você tem medo, se o mercado está em medo, as pessoas tendem a não investir e obviamente se você tem medo, você sai correndo, você não tá lá, você cai fora. Agora, quando a ganância está em alta, o que acontece é que as pessoas querem investir. É por isso que você vê muitas pessoas perdendo dinheiro porque tem ganância. Mas aqui, ó, quero mostrar para vocês isso aqui. São 2 pontos que vão te ajudar muito a esclarecer mercado cripto. Primeira coisa, CMC Crypto Fear and Greed Index. Isso aqui é o quanto mostra que se você colocar lado a lado esse gráfico de linha, que mostra aqui do medo mais abaixo e do neutro, né, na região do meio aqui e mais alta é a seção, é a área de extrema ganância, você pode ver que quando o mercado está em extrema ganância, o mercado está em altos preços. Quando o mercado está em extremo medo, o preço do mercado, vou colocar aqui o Bitcoin como por exemplo, ele teve uma queda e está bem baixo, tá? E aí que a gente tem que estar como lado de investidor. Quando o mercado está em extrema ganância, geralmente é bom você ficar apenas de olho, tá? Porque geralmente uma queda e uma correção ela é iminente. Agora, quando você está em mercado de medo, onde as pessoas estão em medo ou saindo do medo, é aí que você pode começar a olhar para começar seus investimentos. Então, nesse momento, vou colocar aqui nessa linha de gráfico mensal, a gente passou um mês de setembro, um mês que oscilou entre uma região neutra e uma região de medo. Tá? Então, nesse mês de setembro, teve-se alguns dias que o mercado acabou buscando a região de medo, que é onde o preço de mercado caiu. Bom, vou mostrar um exemplo para vocês aqui de como que você pode unir, né, o útil ao agradável, sabendo linkar preço de mercado com o indicador de medo e ganância. Então, se eu pegar aqui no indicador de medo e ganância do CoinMarketCap, vou pegar 2 pontos de referência aqui, ó, dia 15 e 16 de setembro e aqui já está outubro, né? Mas vou pegar essa região aqui de setembro, tá? Porque o nosso tema é setembro. Então, vou pegar do dia 11 até o dia 16, é onde o mercado estava em medo. Então, pegando o preço aqui, então de 11 a 16, ó, 11 a 16 de setembro é aqui, ó, 5, 6, 7, ó, 11 a 16, foi essa região aqui, ó. Cara, vou voltar aqui. Ela começou no dia 10 e terminou, teoricamente, no dia 17. Então, de 10 a 17. 10 a 17 é essa região aqui, ó. 10 a 17. Aqui, ó. Vou marcar aqui de 10, 16, 17. Aqui, ó. Foi essa região aqui, ó. Então, você pode ver que o mercado, ele tinha acabado de sair de uma queda. Aí, obviamente, ninguém vai ficar com medo antes de cair. O mercado entra em medo sempre depois que um fato acontece. Não tem como você prever o que o mercado vai fazer, mas obviamente os indicadores indicam. Meio óbvio, mas é para isso que eles servem. Então, o indicador, ele começou a mostrar meio depois que o mercado entrou nessa queda. Então, o que aconteceu? O mercado estava esperando que fosse cair mais. E sabendo disso, muitos investidores, infelizmente, saem de mercado, que pode impulsionar ainda mais a queda, mas é aí que eu prefiro entrar, que eu vejo que é uma oportunidade de compra, porque pessoas estão saindo e eu estou aproveitando o preço mais abaixo. Então, nessa região aqui, depois dessa queda, teve aqui uma certa alta, mas obviamente foi consequência do padrão do tamanho da queda, e o mercado entrou em medo, tá?
Então, com isso, fez o indicador ter medo. Agora, indicador ter medo não, fez com que o mercado tivesse medo. E com isso, o mercado voltou a subir agora, está numa alta de 62 mil, porque antes da queda ele atingiu, depois da queda, né, ele atingiu um preço de 53 mil dólares. Então, atualmente, o mercado está numa região de neutro, tá? Encerrou até um pouco mais positivo, mas chega final de ano, tem algumas notícias para saírem ainda, faz com que o mercado fique numa região de mais próxima de medo, devido à incerteza que a gente comentou aqui nas notícias de macroeconomia. E um outro indicador que eu quero mostrar para vocês é o indicador de dominância do Bitcoin. Não mostra só o Bitcoin aqui, mas mostra várias moedas. Mas é o seguinte, você vai ver aqui na minha carteira, as minhas altcoins elas desvalorizaram bastante. Mas não é porque simplesmente não vale mais a pena e o mercado cripto em si acabou. Se você for ver historicamente, o Bitcoin morreu várias vezes e está vivo aí até hoje. Mas quando a dominância do Bitcoin aumenta, significa que as pessoas, investidores, estão retirando capital de projetos menores ou de outros projetos, seja ele em cripto ou de outro tipo de mercado, e focando mais em Bitcoin, porque a dominância dele está aumentando. E quando a dominância dele aumenta, obviamente ele tende a ter maior um market cap, eu esqueci o termo aqui. Com um aumento da dominância, ele tende a ter uma capitalização de mercado muito maior, tá? Então ele tende a influenciar muito mais os ativos, porque ele domina mais o lado financeiro aqui do mercado. Então, começo de setembro, ele estava com 56, mais ou menos, vamos pegar aqui 56,3%, 56,1%, e encerrou o mês com 56,8%, tá? Então isso é uma porcentagem, obviamente pode não ser muita, mas ela cresce, ela é um valuation absurdamente alto comparado com o mercado cripto, tá? Os outros ativos continuam em 2 pontos, começou aqui o mês de setembro, Ethereum com 14%, Solana com 3,29% e encerrou o mês com 3,20%, a Solana, e a Ethereum com menor ainda, estava em 14%, que é o para 13,8%. Então, simplesmente, todo o valor de mercado, os investidores têm direcionado as aplicações para Bitcoin, tá? E não simplesmente têm tirado o mercado cripto. E com isso faz com que os outros ativos desvalorizem. Isso é normal no mercado e é momento de mercado. Bom, sendo assim, são dois indicadores que têm alta relevância para mim, que eu uso bastante para entender cenário de mercado, tá? A gente sabe que os aportes eu vou fazer de forma mensal, mas mesmo, infelizmente, eu não queria investir quando o mercado está em alta, mas isso faz parte, todo mês vou estar investindo, mas isso aqui é um cenário que, nesse momento, ao analisar, é um cenário muito bom para você entrar no mercado cripto. Ah, mas então quer dizer que não vai cair mais? Cara, pode cair sim, isso aqui é um mercado de risco, é normal o preço cair. Mas é importante você entender que é oportunidade. Você nunca vai saber se de fato esse preço está comprando agora é um preço caro ou barato, porque o tempo ainda não passou. E só vamos descobrir conforme o tempo passa. Então agora analisando o meu posicionamento e meu portfólio aqui no CoinMarketCap, como eu disse para vocês, está conectado na minha carteira da Binance. Eu utilizo a Binance como uma corretora de compra e venda. Se caso você queira abrir sua conta lá, tem um link aqui embaixo da descrição, que é um link de indicação. Você vai ter desconto nas suas corretagens. Então, fique à vontade, utilize o link aqui e crie sua conta. Vai ser um bom incentivo aí para você. Então, você pode ver que no meu histórico da minha carteira eu tenho o total investido de R$ 2.170. Atualmente minha carteira está em 1.800, desvalorizada aí em 2%, 2,27%. Como o ativo que melhor performou foi o Bitcoin, maravilha. E o ativo que pior performou, meu worst performer, 62% de desvalorização. Meu Deus, até gaguejo para falar porque é triste. Mas, faz parte, tá? Porque é momento de mercado. Atualmente, todos os focos holofotes têm focado, que nem eu tenho falado para você, na dominância de mercado, que tem aumentado no Bitcoin. Então, isso faz com que o preço dele aumente. Mas como tem tido essa transferência de capitalização de menores ativos para o Bitcoin, faz com que os outros ativos desvalorizem. Tá aqui, para mim, que eu penso que é um ativo que eu acredito, são ativos que eu vou sim fazer novos aportes. Bom,
Olhando minha carteira aqui, então Bitcoin, o preço médio aqui, vou mudar para dólar porque eu não sou muito fã de olhar preços em reais, que são muitos dígitos, então vamos jogar para dólar que é mais fácil. Então o preço médio em Bitcoin está em 57 mil dólares e agora está em 62 mil, então estou 8% valorizado. Tem o Ethereum, preço médio em 3 mil, preço atual em 2.400. Tem o restinho de dólar aqui, 50 dólares. Tem o Celestia com preço médio em 10 dólares e atualmente está em 5 dólares. É uma desvalorização de 50%. E a Lido, preço médio de compra em 2,85 e atualmente está em 1,08. Tá? Minha carteira tem se perfumado dessa maneira. Eu não me preocupo com essas quedas de 50% até 60%, porque eu vou te mostrar uma coisa que, ao verem a porcentagem, pode ser que seja muito, mas eu vou te mostrar algo que me traz tranquilidade e peace of mind, que é o seguinte: a alocação da minha carteira. Se você olhar, 56% da minha carteira está em Bitcoin. Então, a maior parte da minha carteira está em Bitcoin, então eu não me preocupo. Eu não estou exposto de uma forma muito perigosa, porque a minha maior exposição está no ativo mais seguro do mercado, tá? Mas, obviamente, eu gosto um pouquinho de risco, porque se eu quero bater os 100 mil reais, eu preciso investir um pouco mais, correr um pouco mais de risco em outros ativos de menor capitalização. Então, eu também tenho aqui Ethereum, Celestia e Lido. Onde o que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho 56% de Bitcoin, dólar, Celestia tenho 7,46 e 5,54 em Lido. Nesse mês eu vou estar aportando um valor bem diferente do que eu costumo aportar, porque esse mês eu vou estar aportando um total de 1.400, vai ser mais ou menos 1.700 reais que eu vou estar aportando nesse mês, onde eu não quero de forma alguma que a minha exposição em Bitcoin seja menor do que 50% da carteira. Resumindo, se eu tiver 1 milhão de reais em minha carteira, no mínimo eu vou ter investido 500 mil em Bitcoin. Se eu tiver 10 mil, eu quero pelo menos 5 mil em Bitcoin. Porque é uma forma que eu trago uma maior estabilidade em minha carteira. É por isso que eu tenho um ativo desvalorizado em 62%, mas no giro final a minha carteira está desvalorizada em apenas 2%, tá bom? Desculpa, falei errado. 2% nas últimas 24 horas. Minha carteira hoje está desvalorizada em 13%. Apenas reformulando que as porcentagens que eu falei aqui, mas sim, ao invés de estar 60% ou 50% desvalorizado, eu tenho minha carteira desvalorizada apenas em 13%. Então o que eu vou fazer agora? Tá comprando Bitcoin e Celestia e Lido, tá? E duas coisas, e dois novos ativos eu vou estar aportando nessa carteira, que vai ser a Ondo Finance e também a Jupiter, ou JUP, que é uma moeda que eu estarei adicionando aqui no meu portfólio. Bom, já pude explicar para vocês como que tá o mercado, expliquei também a minha carteira e também um pouquinho do escopo de mercado, como que tem acontecido, né, de notícias nacionais e internacionais. Mas duas coisas que eu vou estar fazendo esse mês, que é adicionar dois novos ativos. O primeiro ativo vai ser a Ondo. Para quem não conhece, a Ondo é de uma empresa chamada Ondo Finance, que é uma empresa que ela simplesmente facilita o acesso de mercado cripto a mercado tradicional. Então, como fosse, por exemplo, a tokenização de ativos reais. Então, ao invés de você ter que, por exemplo, comprar um título público através de uma conta de um banco americano, para ter essa conta lá, é maior trabalho e tal, para não ter que fazer isso, você simplesmente acessa isso pela rede da Ondo, onde você consegue investir através de cripto, de mercado tokenizado, os ativos de mundo real, que é um título público, por exemplo, tá bom? Então a Ondo Finance vem com essa tratativa, que tem sido muito bem aceita por mercado, onde grandes investidores têm investido nela, e obviamente não só eu, mas a própria LP Capital tem sim esse ativo em custódia, que é um ativo que nós sim acreditamos para o longo prazo, tá? E o segundo ativo é a Jupiter. Jupiter é um ativo que tem se diferenciado não só pela sua facilidade e também pela sua segurança, porque ela apresenta a facilidade de você criar aplicativos que valorizem a segurança do usuário. Então, por exemplo, você quer criar um aplicativo de mensagem, então essas mensagens são seguras e ela é criptografada, sabe? Então, assim,
A Jupiter, ela vem através da rede da Solana, é uma rede que tem crescido muito ultimamente, tem também trazido muita atração nessa questão de transferência de dados, a segurança dos dados, a facilidade de novos usuários estarem utilizando a rede da Jupiter e também a quantidade de transações tem sido altíssima. Então, assim, é um ativo também que a LP Capital tem sim investido e tem endossado para a carteira dos clientes, tá bom? Então, assim, eu não estou pegando recomendação da LP Capital, mas se ela está investindo, eu também vou junto, né? Então, seriam esses dois ativos, a Ondo Finance e a Jupiter, que são dois ativos que nós sim acreditamos para longo prazo. E até olhando hoje, o mercado cripto teve uma leve desvalorização, então até então um bom momento. Como eu tenho falado para vocês que tem sim acontecido essa transferência de captação, né, saindo de ativos menores, como a Celeste, a Lido que nós temos em carteira, até a Jupiter e a Ondo, tem sim transferido captação para o Bitcoin. Então esses ativos se desvalorizam e como eu estou entrando agora, estou comprando muito mais barato, tá bom? Então deixando claro esses dois ativos que vamos investir aqui. E o total que eu vou estar investindo vai ser o total de R$ 1.700, tá bom? Então vai ser um aporte um pouco acima do normal que eu costumo fazer, mas eu vou separar da seguinte maneira. Lembrando que isso não é uma recomendação, primeiramente, mas eu não gosto de ter a minha carteira com uma exposição menor do que 50% em Bitcoin, tá bom? Então o mínimo que eu tenho ali é Bitcoin 50% e o restante eu diversifico, tá? Então eu vou fazer mais ou menos uns R$ 1.000 em Bitcoins, mais ou menos em torno de 150, R$ 200 em Lido e Celestia, e na Ondo e Jupiter estarei colocando em torno de R$ 400 em cada, tá? Vai ser esse mais ou menos a divisão, vou estar mostrando aqui para vocês, sempre mostro para vocês fazendo a compra diretamente na Binance e depois de um tempo ela reflete atualizada na minha conta da Market Cap. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês um rápido print de como que está minha carteira hoje, tá? Agora, e depois vou mostrar um print para vocês de como que ela ficou, tá? E vocês podem comparar e ver como que eu fiz essa distribuição, como que o portfólio estava antes, né, essa distribuição, e depois também como que ficou após as compras nos valores que eu estou te falando aqui. Então essa aqui é minha tela, onde eu tenho os R$ 1.421 e dos R$ 1.421 aqui que eu depositei, e eu tenho também R$ 302, mais ou menos $54 em USTC, que é um saldo que eu já tinha parado aqui, mas eu vou estar utilizando aqui também nessa compra, tá bom? Bom, vocês sabem que todos os meses eu mostro como que eu compro, que eu utilizo a Binance e tudo mais, então eu não vou estar mostrando passo a passo como que eu faço a compra, porque se caso você queira saber como fazer as compras, eu tenho outros vídeos anteriores, mas aqui eu vou estar gravando sim a minha tela, mas também passando de forma um pouco mais rápida, tá? Para não tomar tanto o seu tempo. E vamos lá. E dos dois ativos que eu vou estar comprando, eu só tenho um ponto que eu preciso esclarecer para vocês. O ativo da Jupiter, eu tenho sim, com a possibilidade de poder comprar ele na Binance, mas o ativo da Ondo ainda não está disponível na Binance. Então eu estaria apenas fazendo a compra na Bybit, tá? Que é uma corretora também confiável que eu utilizo. Então, simplesmente isso que eu quero comentar com vocês, que se procurarem Ondo na Binance, não tem lá, tá? Mas eu recomendo você utilizarem também pela Bybit, caso queiram comprar, e o link está na descrição, tá bom? Caso vocês queiram abrir uma conta na Bybit. É bem simples, tão quanto a Binance, mas só acho importante vocês saberem disso, porque nesse momento que eu estou fazendo a compra, eu vou estar utilizando as duas corretoras, tá? Onde parte vai estar na Bybit e parte vai estar na Binance, tá bom? Mas no final das contas eu vou mostrar para vocês o geral de como fechou minha carteira e como que tem ido.
E agora já fiz as compras na Binance e agora só estou direcionando aqui os 37 dólares mais ou menos, os 150 reais que sobraram, direcionados para a Ondo, que eu estaria fazendo a compra aqui na Bybit agora. Aqui a ordem de compra e prontinho, já está comprado. Bom pessoal, já fiz as compras aqui, já fiz a compra tanto na Binance como também na Bybit. E apenas lembrando que se caso você não tenha conta em uma dessas corretoras, ou até nas duas que você não tenha, você pode utilizar o link aqui na descrição, que eu deixei aqui embaixo para vocês, para poder criar a conta e facilitar o seu acesso, tá? Então apenas mostrando aqui para vocês meu dashboard aqui do CoinMarketCap, que já está atualizado com base nas minhas compras. Acontece o seguinte, como que estamos aqui? Continuamos obviamente na mesma desvalorização, tá? Eu falo isso em valor, porém a diferença saiu de 13% para 8%, porque eu fiz novos aportes e fiz novas compras, porque eu comprei também mais barato, tá? Então aqui mostra que o meu desempenho de Bitcoin saiu de 8% positivo, caiu para 3%, porque meu preço médio subiu, né, um pouco mais. Ethereum, né, não mexi nada em Ethereum, é até um ativo que eu estou nesse momento preferindo não fazer nada e aguardar um pouco, porque tem algumas atualizações para serem concretizadas e ainda, enfim, é um ativo que por enquanto não faz sentido atualizar diretamente nele, não faz sentido investir diretamente nele, mas sim em ativos menores, segundo a minha visão. Preço médio de Celestia, vou colocar aqui para dólar para facilitar. Apenas alterando aqui para dólar, porque eu já sei tudo de cabeça com base no dólar. Então o preço médio da Celestia saiu de 10, caiu para 7,60. Na Lido saiu de 2,2, se não me engano, agora estamos em 1,8, que ajustou aqui o preço médio, e as novas entradas que eu fiz agora em Júpiter e Ondo, tá? Eu entrei praticamente em 38, 40 dólares em cada uma, que dá praticamente uns 150 até 160 reais, tá? E aqui, nosso preço médio está praticamente a preço de mercado, né? Porque compramos agora. Então, é assim que está a nossa carteira hoje e é assim que nós vamos começar o mês de outubro com ela, tá? Vamos agora abordar rapidamente o que pode acontecer no mês de outubro para a gente alinhar a expectativa para que você saiba também os melhores dias e o que também pode acontecer no mês de outubro. Bom, olhando aqui rapidamente o calendário econômico, aqui diz, aqui no calendário econômico mostra para você as maiores notícias de maiores impacto, tá? Não vou te falar se vai subir ou cair, mas aqui você sabe que nesses dias são dias de volatilidade, tá bom? Então aqui, mês de outubro, somando apenas notícias de 3 estrelas, que são notícias de maiores impactos, tá? Então aqui no Brasil, aqui no dia 9, temos notícias tanto no Brasil como nos Estados Unidos, questão de petróleo e também a ata do FONC. 10 de outubro temos também o IPC nos Estados Unidos, que vai sair tanto mensal e anual. Na quinta-feira vai ser também o pedido de desemprego. Enfim, são dados muito importantes que mostram se a economia está forte ou não. O que mais? Dia 11, dia de movimentação no Brasil e Estados Unidos. Não tanto nos Estados Unidos, porque o IPP não move tanto o mercado cripto, mas eu posso mostrar para vocês aqui que no dia 17 de outubro é um dia de bastante movimentação, porque tem novamente os pedidos iniciais de seguro-desemprego, porque isso sai toda quinta-feira. O núcleo de vendas do varejo, para ver como que o mercado tá bom? E também a questão do PIB da China. São pontos importantes que pode trazer volatilidade no mercado cripto. E no dia 23, vai mostrar a questão do mercado imobiliário nos Estados Unidos. No dia 24 temos aqui o IPCA, atualização do mensal e anual, e também o PMI, que vai sair no dia 24 de outubro, e vai ser dia de movimentação em mercado. E no dia 29, que vai sair a questão de ofertas e empregos, que é o JOLTS. Aqui sim você vai ter movimentação. Final de outubro, pode adicionar aí, dia 29 de outubro vai ser um dia de grande movimentação em mercado, tá? Esperamos que saia positivo, mas se não, a gente compra mais barato ainda. Então a expectativa de mercado seria isso, tá? Que eu posso trazer de notícias para vocês se prepararem
Tá? Fiquem atentos em dias de notícias, dias de que o mercado se prepara para receber uma confirmação, tá bom? Né? No mês de outubro vai se concretizar um pouco mais, mas em novembro temos as eleições no governo americano, tá bom? E isso sim também vai trazer muitas movimentações para o nosso mercado, tá bom? Então assim, difícil saber quem vai ganhar nesse momento, mas vai trazer sim movimentação a um ponto que você pode sim se preparar, tá bom? Até pode ser uma pauta de vídeo que eu posso mostrar para vocês, mas ano de eleição é ano de eleição, meu amigo. E lembrando também do Soft Landing. Soft Landing não é que ele já aconteceu, ele está acontecendo, tá bom? Então lembrando que final de ano sempre temos movimentação, temos geralmente os rallies, né, os rallies de final de ano que tendem a acontecer, e Soft Landing confirmando assim dessa maneira o mercado tende a mostrar uma potência de alta, tá bom? Mas não se esqueçam também de que o mercado ele é volátil, tá bom? Não é porque tá subindo agora que realmente, acabou a oportunidade. Sempre tenham calma. Trabalho com investimento há muitos anos, então eu sei que quando o mercado sobe não significa que acabou a oportunidade, ele sempre vai voltar. Existe sim a questão de paciência e ansiedade que tem que ser trabalhado, tá? Não se esqueçam disso. E também não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixem comentários, tá? De ideias, até de sugestões, ou até questão de dúvida também, caso vocês tenham, né, com base nesse vídeo que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Eu acho que é isso, já encerro por aqui e bons investimentos para vocês. Até mais!